Olá, CACDista, prezada CACDista, prezado CACDista, sejam bem-vindos ao canal. Espero que o áudio fique um pouco melhor. Eu estou ajeitando a estrutura para vocês, mas como a gente está às vésperas da terceira fase... Café, gente. À tarde tem que ser no café. Como nós estamos às vésperas da terceira fase, eu estou mais atento a passar o conteúdo para vocês e tentar ajudar e beneficiar vocês de alguma forma para vocês darem um salto de qualidade nesses últimos dias que nos restam. Eu vou dizer o nome, a data e o fato do vídeo anterior. Você já fez o exercício do vídeo anterior? Pois é, se você não fez, eu recomendo que faça antes de eu dar o gabarito. Vou até pensar aqui, viu, se eu dou mesmo o gabarito ou não, porque senão você não faz o exercício e aí perde a graça. Bem, o exercício está meio que dado, tá? Sim, o nome ali, Tratado de Tordesilhas, né, gente? Tranquilo. A data, qual é a data? 1494, exatamente. E o fato, qual é o fato? O fato é a divisão do Novo Mundo entre o Reino de Portugal e o Reino de Espanha, tá? É isso, tranquilo. Há outros nomes, há outras datas e há outros fatos. Aí, à medida que você for assistindo o vídeo, você pode complementar a sua resposta. Como que você vai dar vida para isso? Assistindo ao vídeo. Muito bem. Hoje nós vamos nós vamos entrar no quarto vídeo de História do Brasil para a terceira fase. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz no vídeo anterior. Então, papel e caneta na mão para a gente fazer um trabalho decente, com qualidade. Eu vou ler o documento primário e vocês vão me dizer aqui nos comentários qual é o nome, qual é a data e qual é o fato. Bora lá? Papel e caneta na mão, por favor. Ou, se você não quiser, também não é obrigado, né? Pelo amor de Deus, todo mundo já fez 18 anos. Não quer ter papel e caneta na mão, não está em condições porque está no smartphone, no iPad. A minha sugestão é que você faça duas coisas então. Que você assista esse vídeo mais uma vez, e o vídeo anterior também. O vídeo 2 também eu acho que esclarece alguma coisa importante. O vídeo 1 ele é mais de apresentação, mas o 2 esclarece e fala um pouco das fontes do que esse curso vai tomar. O 3 fala dessa primeira brincadeira do Tratado de Tordesilhas, de 1494, e da divisão do Novo Mundo. E o vídeo 4 agora dessa nova, digamos, desse novo documento primário. A minha sugestão é que você vá nesse canto do vídeo do seu YouTube, do seu smartphone, e acelere a minha velocidade para 1,5 ou até 2 pontos, porque aí o vídeo passa rápido e você tem condições de fazer ele novamente, eventualmente se você não der conta de anotar. Esse vídeo também é longo, eu tinha previsto o outro fazer 20 minutos, mas os 20 minutos que eu previ era de você fazer na velocidade 1,5. Então, mais ou menos esse vídeo vai durar isso também, tá bom? Entre 40 e 45 minutos na velocidade normal e 20 minutos, 25 minutos na velocidade 1,5, que é o que lhe permite assistir 2 vezes, tá? Enfim, bora trabalhar, espero que valha a pena, que possa te beneficiar de alguma forma. Se você tiver com papel e caneta na mão, eu recomendo fortemente, porque isso te dá substância, te dá materialidade para o seu caderno. Aliás, candidato de terceira fase, você precisa ter caderno. Caderno de preferência organizado, tá? O Murilo desenvolveu um método bastante interessante de organização do caderno dele. Se você tiver interesse também, sugiro que o procure aí nas redes sociais. Ele chegou a oferecer um curso, inclusive, em relação a isso. Eu acho que quanto melhor organizado você for em relação aos seus cadernos, mais conteúdo você consegue organizar na sua cabeça e melhora, claro, o seu desenvolvimento, o seu desempenho na prova, tá bom? Respire fundo, vamos trabalhar. Nome, data, fato, hein? Tratado de limites das conquistas entre os muito altos e poderosos senhores Dom João V, rei de Portugal, e Dom Fernando VI, rei de Espanha, pelo qual fica abolida a demarcação da linha meridiana ajustada no Tratado de Tordesilhas, de 7 de junho de 1794, e se determina, individualmente, a raia dos domínios de uma e outra coroa na América Meridional, assinado em Madrid, em 13 de janeiro de 1750.
Em nome da Santíssima Trindade, os Sereníssimos Rei de Portugal e Espanha, desejando eficazmente consolidar e estreitar a sincera e cordial amizade que entre si professam, consideram que o meio mais conducente para conseguir tão saudável intento é tirar todos os pretextos e alienar os embaraços que possam adiante alterá-la, e particularmente os que podem oferecer com o motivo dos limites das duas coroas na América, cujas conquistas se têm adiantado com incerteza e dúvida, por não se haverem averiguado até agora os verdadeiros limites daqueles domínios, ou a paragem de onde se há de imaginar a linha divisória que havia de ser princípio inalterado da demarcação de cada coroa. E considerando as dificuldades invencíveis que se ofereceriam se houvesse de assinalar-se essa linha, com o conhecimento prático que se requer, resolveram examinar as razões e dúvidas que se oferecessem por ambas as partes e, à vista delas, concluir o ajuste com recíproca satisfação e conveniência. Por parte da coroa de Portugal, se alegava que, havendo de contar-se os 180 graus de sua demarcação desde a linha para o Oriente, ficando para a Espanha os outros 180 para o Ocidente, e devendo cada uma das nações fazer os seus descobrimentos e colônias nos 180 graus de sua demarcação, contudo, se acha, conforme as observações mais exatas e modernas dos astrônomos e geógrafos, que, começando a contar os graus para o ocidente da dita linha, se estende o domínio espanhol na extremidade asiática do Mar do Sul, muito mais graus que os 180 de sua demarcação, e, por consequente, tem ocupado muito maior espaço do que pode importar qualquer excesso que se atribua aos portugueses, no que talvez terão procurado na América Meridional, ao ocidente da mesma linha, e princípio da demarcação espanhola. Também se alegava que, isso o lado português, pela escritura de venda, com um pacto de retrovendo, outorgada pelos procuradores das duas coroas de Saragoça a 22 de abril de 1529, vendeu a coroa da Espanha a Portugal tudo o que, por qualquer via ou direito, lhe pertencesse ao ocidente de outra linha meridiana, imaginada pela ilha de Velas, situada ao Mar do Sul a 17 graus da distância de Maluco. Com declaração que, se Espanha consentisse e não impedisse aos seus vassalos a navegação da dita linha para o ocidente, ficaria logo extinto o resoluto o pacto de retrovendo. E, quando alguns vassalos de Espanha, por ignorância ou por necessidade, entrassem dentro dela e descobrissem algumas ilhas ou terras, pertenceria a Portugal o que dessa forma descobrissem. Que, sem embargos dessa convenção, foram depois os espanhóis a descobrir as Filipinas e, com efeito, se estabeleceram nelas pouco antes da união de duas coroas, que se fez no ano de 1580, por cuja causa cessaram as disputas que esta infração suscitou entre as duas nações. Porém, tendo-se depois dividido, resultou das condições da escritura de Saragoça um novo título, para que Portugal pretendesse a restituição, ou o equivalente de tudo o que ocuparam os espanhóis ao ocidente da dita linha, contra o capitulado na referida escritura. Quanto ao território da margem setentrional do Rio da Prata, alegava que, com o motivo da fundação de colônia de Sacramento, excitou-se uma disputa entre as duas coroas sobre limites, a saber, se as terras em que se fundou aquela praça estavam ao oriente ou ao ocidente da linha divisória determinada em Tordesilhas. E enquanto se decidia essa questão, se concluiu provisionalmente um tratado em Lisboa, em 7 de maio de 1681, no qual se concordou que a referida praça ficasse em poder dos portugueses, e que nas terras disputadas tivessem o uso e aproveitamento comum com os espanhóis. Que pelo artigo 6º da paz, celebrada em Utrecht entre as duas coroas em fevereiro de 715, cedeu sua majestade toda a ação e direito que podia ter ao território e colônia, dando por abolido, em virtude desta cessão, o dito Tratado Provisional, que, devendo, em vigor da mesma cessão, entregar-se-á à coroa de Portugal todo o território da disputa, pretendeu o governador de Buenos Aires satisfazer unicamente a entrega da praça, dizendo que pelo território só entendia o que alcançasse o tiro de canhão dela, reservando à coroa de Espanha todas as demais terras da questão, nas quais se fundaram depois a Praça de Montevidéu e outros estabelecimentos.
que essa inteligência do governador de Buenos Aires foi manifestamente oposta ao que se tinha ajustado, sendo evidente que por meio de uma cessão não devia ficar a coroa da Espanha de melhor condição do que estava antes, no mesmo que cedia. E tendo ficado pelo tratado provisional ambas as soluções com a posse e assistência comum naquelas campanhas, não há interpretação mais violenta do que supor que por meio da cessão Sua Majestade ficava pertencendo privativamente à sua coroa. Ainda é o entendimento português, que tocando aquele território a Portugal, por título diverso da linha divisória determinada em Tordesilhas, isso é, pela transição feita no Tratado de Utrecht, em que Sua Majestade cedeu o direito que lhe competia pela demarcação antiga, devia aquele território, independentemente das questões daquela linha, ceder-se inteiramente a Portugal, com tudo o que nele se houvesse novamente fabricado, como feito e solo alheio. Finalmente, que suposto pelo artigo 7º do dito Tratado de Utrecht, se reservou Sua Majestade a liberdade de propor um equivalente à satisfação da Sua outra Majestade pelo dito território e colônia. Contudo, como há muitos anos passou a prazo assinalado para oferecê-lo, tem cessado todo o pretexto e motivo ainda aparente para dilatar a entrega do mesmo território. Por parte da coroa da Espanha, e aí vira a chave, se alega que, havendo de imaginar-se a linha de norte a sul a 370 léguas ao poente das ilhas de Cabo Verde, conforme o Tratado de Tordesilhas, a 7 de junho de 1494, todo o terreno houvesse nas 370 léguas desde as referidas ilhas até o lugar, aonde se havia de assinalar a linha, pertenceria a Portugal. E nada mais por essa parte, porque desde ela para o ocidente se hão de contar os 180 graus de demarcação da Espanha. E ainda que, por não estar declarado de qual das ilhas de Cabo Verde se hão de começar a contar as 370 léguas, se ofereça dúvida, e haja interesse notável por estarem todas elas situadas a leste-oeste com a diferença de 4,5 graus. Também é certo que, ainda sendo Espanha, e consentindo que se comece a contar desde a mais ocidental, que chamam de Santo Antão, apenas poderão chegar a 370 léguas à cidade do Pará e mais colônias ou capitanias portuguesas fundadas antigamente nas costas do Brasil. E como a coroa de Portugal tem ocupado as duas margens do rio das Amazonas, ou Maranhão, subindo até a boca do rio Javari, que entra nele pela margem austral, resulta claramente ter-se introduzido na demarcação de Espanha tudo quanto dista a referida cidade da boca daquele rio, sucedendo o mesmo pelo interior do Brasil, com a internação que fez esta coroa até o Cuiabá e Mato Grosso. Pelo que toca à colônia de Sacramento, alegava Espanha que, conforme os mapas mais exatos, não chega com muita diferença à boca do Rio da Prata a paragem onde se deveria imaginar a linha, e, consequentemente, a referida colônia, com todo o seu território, cai ao poente dela, e na demarcação, de Espanha, sem que obste o novo direito com que a retém a coroa de Portugal em virtude do Tratado de Utrecht, porquanto nele se estipulou a restituição por um equivalente. E ainda que a Corte de Espanha o ofereceu dentro do termo prescrito no artigo 7, não o admitiu o de Portugal, por cujo fato ficou prorrogado o termo, sendo como foi proporcionado o equivalente, e não tê-lo admitido foi mais por culpa de Portugal que de Espanha. Vistas e examinadas estas razões pelos dois sereníssimos monarcas, com as réplicas que se fizeram de uma e outra parte, procedendo com aquela boa-fé e sinceridade que é própria dos príncipes tão justos, tão amigos e parentes, desejando manter os seus vassalos em paz e sossego e reconhecendo as dificuldades e dúvidas que em todo o tempo fariam embaraçada essa contenda, se houvesse de julgar por meio da demarcação acordada em Tordesilhas, assim porque não se declarou
de qual das ilhas de Cabo Verde se havia de começar a conta das 370 léguas, como pela dificuldade de assinar nas costas da América Meridional os dois pontos ao sul e ao norte, donde havia de principiar a linha, como também pela impossibilidade moral de estabelecer com certeza pelo meio da mesma América uma linha meridiana, e finalmente por outros muitos embaraços quase invencíveis que se ofereceriam para conservar sem controvérsias nem excesso uma demarcação regulada por linhas meridianas. E, considerando ao mesmo tempo que os referidos embaraços talvez foram, pelo passado, a ocasião principal dos excessos que uma e outra parte se alegam e das muitas desordens que perturbaram a quitação dos seus domínios, resolveram, Portugal e Espanha, pôr termo às disputas passadas e futuras, e esquecer-se e não usar de todas as ações e direitos que possam pertencer-lhes em virtude dos referidos tratados de Tordesilhas, Lisboa, Utrecht e da Escritura de Saragoça, ou de outros quaisquer fundamentos que possam influir na divisão de seus domínios por linha meridiana. E querem que, adiante, não se trate mais dela, reduzindo os limites das suas monarquias ao que se assinarem no presente tratado, sendo o seu ânimo que nele se atenta, com cuidado, a dois fins. O primeiro e principal é que se assinalem os limites dos dois domínios, tomando por balizas as paragens mais conhecidas, para que em nenhum tempo se confundam nem deem ocasiões a disputas, como são a origem e o curso dos rios e os montes mais notáveis. O segundo, que cada parte há de ficar com o que atualmente possui, à exceção das mútuas cessões, em que em seu lugar se dirão, as quais se farão por conveniência comum e para que os confins fiquem, quanto possível, menos sujeitos a controvérsias. Para concluir esse ajuste e assinalar os limites, deram os dois sereníssimos reis aos seus ministros, de uma e de outra parte, os plenos poderes necessários que se inseririam no fim deste tratado, a saber, Sua Majestade Fidelíssima a Sua Excelência o Senhor Tomás Silva Teles, Visconde de Vila Nova de Cerveira, do Conselho de Sua Majestade, e o de Guerra, Mestre de Campo General dos Exércitos e seu embaixador extraordinário na Corte de Madrid, e Sua Majestade Católica e Sua Excelência o Senhor Dom José de Carvajal e Lancaster, gentil homem da Câmara, com exercício, Ministro de Estado e decano deste Conselho, governador do Supremo das Índias, presidente da Junta de Comércio e Moeda e superintendente-geral das postas e estafetas de dentro e fora da Espanha, os quais, depois de conferirem e tratarem a matéria com a devida circunspecção e exame, e bem instruídos da intenção dos dois sereníssimos reis, seus amos, e seguindo as suas ordens, concordam no que se contém os seguintes artigos. Bem, antes de eu começar a falar dos artigos, só eu queria que você não se esquecesse da figura fundamental do avô da nossa diplomacia, o Alexandre de Gusmão, tá bom? Artigo 1º. O presente tratado será o único fundamento e regra que adiante se deverá seguir para a divisão e limites dos dois domínios em toda a América e na Ásia. E em virtude disso ficará abolido qualquer direito de ação que possam alegar as duas coroas por motivo da bula do Papa Alexandre VI, de feliz memória, e dos tratados de Tordesilhas, de Lisboa e de Utrecht, da escritura de venda outorgada em Saragoça e de outros quaisquer tratados, convenções e promessas. O que tudo, enquanto trata da linha de demarcação, será de nenhum valor e efeito como se não houvera sido determinado, ficando em tudo mais na sua força e vigor. E para o futuro não se tratará mais da dita linha, nem se poderá usar deste meio para qualquer decisão, dificuldade que ocorra sobre limites, senão unicamente da fronteira, que se prescreve nos presentes artigos como regra invariável e muito menos sujeita a controvérsias. As ilhas Filipinas e as adjacentes, que possui a coroa de Espanha, lhe pertencem para sempre, sem embargo de qualquer pertença que possa alegar por parte da coroa portuguesa com o motivo do que se determinou no dito Tratado de Tordesilhas e sem embargo das condições contidas na escritura celebrada em Saragoça em abril de 1529 e sem que a coroa Portugal possa repetir coisa alguma do preço que pagou pela venda celebrada na dita escritura, e cujo efeito Sua Majestade, em seu nome, seus herdeiros e seus sucessores, faz a mais ampla e formal renúncia
de qualquer direito que possa ter pelos princípios expressados ou por qualquer outro fundamento às referidas ilhas e a restituição da quantia que se pagou em virtude da dita escritura. Na mesma forma, pertencerá à coroa de Portugal tudo que tem ocupado pelo rio das Amazonas, ou Maranhão, acima, e o terreno de ambas as margens desse rio, até as paragens que abaixo dirão, como também tudo que tem ocupado no distrito de Mato Grosso, e dele para a parte do Oriente e Brasil, sem embargo de qualquer pretensão que possa alegar por parte da coroa da Espanha, com o motivo do que se determinou no referido Tratado de Tordesilhas, e cujo efeito Sua Majestade, em seu nome e de seus herdeiros e sucessores, desiste e renuncia formalmente a qualquer direito e ação que, em virtude do dito tratado, ou por qualquer outro título, possa ter aos referidos territórios. Os confins do domínio das duas monarquias principiarão na barra que forma na costa do mar o regato, que sai ao pé do monte de Castilho Grande e cuja falda continuará a fronteira, buscando, em linha reta, o mais alto, os cumes dos montes, cujas vertentes descem por uma parte para a costa que ocorre ao norte do dito regato, ou para a Lagoa Mirim ou de Delmene, e pela outra para a costa, que corre do dito regato ao sul ou para o Rio da Prata, de sorte que os cumes dos montes sirvam de raia do domínio das duas coroas, e assim continuará a fronteira até encontrar a origem principal e cabeceiras do Rio Negro, e por acima deles continuará até a origem principal do rio Ibicuí, prosseguindo pelo álveo deste rio abaixo, até onde desemboca na margem oriental do Uruguai, ficando de Portugal todas as vertentes que baixam a dita lagoa ou ao Rio Grande de São Pedro, e de Espanha as que baixam aos rios que vão unir-se com o da Prata. Subirá desde a boca do Ibicuí, pelo álveo do Uruguai, até que encontrar o do rio Pepiri ou Pequiri, que deságua na margem ocidental do Uruguai, e continuará pelo álveo do Pepiri acima, até sua origem principal, desde a qual prosseguirá pelo mais alto do terreno até a cabeceira principal do rio mais vizinho, que desemboque no Rio Grande de Curitiba, por outro nome chamado Iguaçu, pelo álveo do dito rio mais vizinho da origem do Pepiri, e depois, pelo do Iguaçu ou do Rio Grande de Curitiba, continuará a raia até onde o mesmo Iguaçu desemboca na margem oriental do Paraná, e desde esta boca prosseguirá pelo álveo do Paraná acima, até onde ele junta o rio Igurei, pela sua margem ocidental. Desde a boca do Igurei, continuará pelo álveo acima até encontrar a sua origem principal, e dali buscará, em linha reta, pelo mais alto do terreno, a cabeceira principal do rio mais vizinho, que deságua no Paraguai pela sua margem oriental, que talvez será o que se chama de Corrientes, e baixará pelo álveo deste rio até a sua entrada no Paraguai, desde a qual a boca subirá, desde qual boca, melhor dizendo, subirá pelo canal principal que deixa o Paraguai em tempo seco, e pelo seu álveo até encontrar os pântanos que formam este rio, chamado a Lagoa dos Charais, e atravessando essa lagoa até a boca do rio Jauru. Desde a boca do rio Jauru, pela parte ocidental, prosseguirá a fronteira em linha reta até a margem austral do rio Guaporé, de fronte da boca do rio Sararé, que entra no dito rio Guararé pela margem setentrional, com declaração que os comissários que se hão de despachar para o regulamento dos confins dessa parte na face do país, acharem entre os rios Jaru e Guapuré outros rios ou balizas naturais para onde mais comodamente, com maior certeza, se possa, melhor dizendo, assinalar a raia naquela paragem, salvando sempre a navegação do Jauru, que deve ser privativa dos portugueses, e o caminho que eles costumam fazer do Cuiabá para o Mato Grosso. Os dois autos contraentes consentem e aprovam que assim se estabeleça, sem atender a alguma porção mais ou menos do terreno que possa ficar a uma ou outra parte, desde o lugar que na margem austral do grupo, ou melhor,
Desde o lugar que na margem austral do Guaporé for assinalado pelo termo da raia, como fica explicado, baixará a fronteira por todo o curso do rio Guaporé até mais baixo de sua união com o rio Mamoré, que nasce na província de Santa Cruz de la Sierra, atravessando a Missão dos Mochos e formam juntos o chamado Rio da Madeira, que entra no das Amazonas, ou Maranhão, pela sua margem austral. Baixará pelo alveo desses dois rios já unidos até a paragem situada em igual distância do dito Rio das Amazonas e da boca do rio dito Mamoré, e desde aquela paragem continuará por uma linha leste-oeste até encontrar a margem oriental do Javari, que entra no Rio das Amazonas pela sua margem austral. E baixando pelo alveo do Javari até onde desemboca no Rio das Amazonas, prosseguirá por este rio abaixo até a boca mais ocidental do Japurá, que deságua nele pela margem setentrional. Continuará a fronteira pelo rio do Japurá e pelos mais rios que a ele se ajuntam e que mais a se chegarem ao rumo do norte, até encontrar o alto da cordilheira de montes que mediam entre o Orinoco e das Amazonas, e prosseguirá pelo cume desses montes para o oriente, até onde se estender o domínio de uma ou outra monarquia. As pessoas nomeadas por ambas as coroas para estabelecer os limites, conforme é prevenido no presente artigo, terão particular cuidado de assinalar a fronteira nessa parte, subindo pelo alveo da boca mais ocidental do Japurá, de sorte que se deixem cobertos os estabelecimentos que atualmente tiveram os portugueses nas margens desse rio e do Negro, como também a comunicação ou canal de que se servem entre dois rios, e que se não dê lugar a que os espanhóis, com pretexto ou interpretação alguma, possam introduzir-se neles, nem na dita comunicação, nem os portugueses subir para o rio Orinoco, nem estender-se para as províncias povoadas por Espanha, nem para os despovoados, que lhe hão de pertencer, conforme os presentes artigos, para o qual o efeito assinalaram os limites pelas lagoas e rios, endireitando a linha da raia, quando puder ser, para a parte do norte, sem reparar no pouco mais ou menos terreno que fique a uma ou outra coroa, contanto que se logrem os fins expressados. Todas as ilhas que se acharem todas as ilhas que se acharem em qualquer dos rios por onde há de passar a raia, conforme o prevenido nos artigos antecedentes, pertencerão ao domínio a que estiverem mais próximas em tempo seco. Ao mesmo tempo que os comissários nomeados para as ambas coroas forem assinalando os limites em toda a fronteira, farão as observações necessárias para formar um mapa individual de toda ela, do qual se tirarão as cópias que parecerem necessárias, firmadas por todos, que se guardarão pelas duas cortes para o caso que adiante se ofereça alguma disputa, pelo motivo de qualquer infração, em cujo caso, em outro qualquer, se terão por autênticas e farão plena prova. E para que não se ofereça a mais leve dúvida, os referidos comissários porão nome de comum acordo aos rios e montes que não tiverem, e assinalarão tudo no mapa com a individuação possível. Atendendo à conveniência comum das duas nações, para evitar todo gênero de controvérsias para adiante, se estabelecerão as mútuas, se estabelecerão as mútuas sessões contidas nos artigos seguintes. Agora começam as sessões, portanto. Sua Majestade Fidelíssima, em seu nome, e seus herdeiros e sucessores, cede para sempre a coroa de Espanha, a colônia de Sacramento, e todo o seu território adjacente a ela, na margem setentrional do Rio da Prata, até os confins declarados no artigo 4, e as praças, portos e estabelecimentos que se compreendem na mesma paragem, como também a navegação do mesmo Rio Prata, a qual pertencerá inteiramente à coroa de Espanha, e para a qual tem efeito renúncia de Sua Majestade, no caso a portuguesa, que renuncia, todo o direito e ação que tinha reservado a sua coroa pelo Tratado Provisional de 1681 e sua posse, direito e ação que lhe pertença e possa tocar-lhe em virtude dos artigos 5 e 6 do Tratado de Utrecht de 1715 ou por qualquer outra convenção, título e fundamento. Sua Majestade Católica, em seu nome e de seus herdeiros e sucessores, cede
para sempre a coroa de Portugal, ou melhor, então a Espanha vai ceder a coroa de Portugal, tudo que por parte de Espanha se acha ocupado por qualquer título ou direito possa pertencer-lhe em qualquer parte das terras que, pelos presentes artigos, se declaram pertencentes a Portugal, desde o Monte de Castilho Grande e sua fralda meridional e costa do mar, até a cabeceira, a origem principal do rio Ibicuí. E também cede todas e quaisquer povoações e estabelecimentos que se tenham feito por parte da Espanha no ângulo das terras, compreendido entre a margem setentrional do rio Ibicuí e a oriental do Uruguai, e os que possam ter se fundado na margem também, na margem oriental do rio Pipiri, e a aldeia de Santa Rosa, e outra qualquer que se possa ter estabelecido por parte de Espanha na margem oriental do rio Guaporé. E sua majestosa fidelíssima cede na mesma forma à Espanha todo o terreno que corre desde a boca ocidental do rio Japurá e fica entre meio do mesmo rio e o das Amazonas, ou Maranhão, como eu já disse, e toda a navegação do rio Içá, e tudo que se desde o último rio para o ocidente, com a aldeia de São Cristóvão e outra qualquer por parte de Portugal, se tenha fundado naquele espaço de terras, fazendo as mútuas entregas com as qualidades seguintes. A colônia de Sacramento se entregará, por parte de Portugal, sem tirar dela mais que artilharia, armas, pólvoras, munições e embarcações de serviço da mesma praça. E os moradores poderão ficar livremente nela, ou retirar-se para outras terras de domínio português, com os seus efeitos imóveis, vendendo os bens de raiz. O governador, oficiais e soldados levarão todos os seus efeitos e terão a mesma liberdade de venderem os seus bens de raiz. Das povoações ou aldeias que cede Sua Majestade na margem oriental do rio Paraguai, sairão os missionários com todos os móveis e efeitos, levando consigo os índios para os aldear em outra terra de Espanha. E os referidos índios poderão levar também todos os seus bens móveis e semoventes e as armas, pólvoras e munições que tiverem, em cuja forma, ou melhor, todas as armas, pólvoras e munições que tiverem, em cuja forma, se entregarão às povoações à coroa de Portugal, com todas as suas casas, igrejas e edifícios, e a propriedade e posse do terreno. As que se cedem por suas majestades fidelíssima e católica nas margens do rio Piquiri, Guaporé e das Amazonas, se entregarão com as mesmas circunstâncias que a colônia de Sacramento, conforme se disse no artigo 14. E os índios de uma ou outra parte terão a mesma liberdade para se irem ou ficarem, do mesmo modo, com as mesmas qualidades que o hão de poder fazer os moradores daquela praça, exceto que os que se forem perderão a propriedade dos bens de raiz, se os tiverem. Em consequência da fronteira e limites determinados nos artigos antecedentes, ficará a coroa de Portugal o Monte de Castilhos Grande, com sua falda meridional, e o poderá fortificar, mantendo ali uma guarda, mas não poderá povoá-lo, ficando as duas nações o uso comum da barra ou enseada que forma ali o mar de que se tratou no artigo 4º. A navegação daquela parte dos rios, por onde há de passar a fronteira, será comum às duas nações, e geralmente, onde ambas as margens do rio pertencem à mesma coroa, será privativamente sua a navegação. E o mesmo se entenderá da pesca nos ditos rios, sendo comum às duas nações onde for a navegação, e privativa onde for a uma delas a dita navegação. E pelo que toca os cumes da cordilheira, que hão de servir de raia entre os rios da Amazonas e o Orinoco, pertencerão à Espanha todas as vertentes que caírem para o Orinoco, e a Portugal todas as que caírem para o rio Amazonas. Em toda a fronteira será vedado, e de contrabando, o comércio entre as duas nações, ficando na sua força e vigor as leis promulgadas por ambas as coroas que disto tratam. E além desta proibição, nenhuma pessoa poderá passar do território de uma nação para o da outra por terra, nem por água, nem navegar em todo ou em parte dos rios que não forem privativos de sua nação, ou comuns, com pretexto, nem motivo algum, sem tirar primeiro licença do governador ou superior do terreno aonde há de ir, ou sem que vá enviado pelo governador de seu território a solicitar algum negócio, para o qual efeito levará seu passaporte
e os transgressores serão castigados com essa diferença. Se forem apreendidos no território alheio, serão postos em prisão e nela se manterão pelo tempo que quiser o governador ou o superior que os fez prender. Porém, se não puderem ser colhidos, o governador ou superior da terra em que entrarem formará um processo com justificação das pessoas e do delito, e, com ele, requererá ao juiz os transgressores para que os castigue da mesma forma. Excetuando-se das referidas penas, os que navegando nos rios, por onde vai a fronteira, fossem constrangidos a chegar ao território alheio por alguma urgente necessidade, fazendo-a constar, claro. E para tirar toda ocasião de discórdia, não será lícito nos rios, cuja navegação for comum, nem nas suas margens levantar gênero algum de fortificação, nem por embarcação de registro, nem plantar artilharia, ou por outro qualquer modo estabelecer força que possa impedir a livre e navegação comum. Nem tampouco seja lícito a nenhuma das partes visitar ou registrar, ou obrigar que venham à sua margem as embarcações da parte oposta e só poderão impedir e castigar aos vassalos de outra nação, se aportarem na sua margem, salvo em caso de indispensável necessidade, melhor dizendo. Para evitar alguns prejuízos que poderiam ocasionar-se, foi concordado que nos montes, onde, em conformidade dos precedentes artigos, fica posta a raia nos seus cumes, não será lícito a nenhuma das potências erigir fortificação sobre os mesmos cumes, nem permitir que os seus vassalos façam neles povoação alguma. Sendo a guerra ocasião principal dos abusos e motivo de se alterarem as regras mais bem concertadas, querem suas majestades fidelíssima e católica que que Deus não permita, se chegasse a romper entre as duas coroas, se mantenham em paz os vassalos de ambas estabelecidos em toda a América Meridional, vivendo uns e outros como se não lhe houvera tal guerra entre os soberanos, sem fazer-se a menor hostilidade nem por si sós, nem junto com seus aliados. E os motores e cabos de qualquer invasão, por leve que seja, serão castigados com pena de morte irremissível. E qualquer presa que fizerem será restituída de boa fé, e inteiramente. E assim mesmo, nenhuma das nações permitirá o cômodo de seus portos, e mesmo o trânsito pelos seus territórios da América Meridional aos inimigos da outra, quando intentem aproveitar-se deles para hostilizá-la. Ainda que fosse em tempo que as duas nações tivessem entre si guerra em outra região. A dita continuação de perpétua paz e boa vizinhança não terá só lugar nas terras e ilhas da América Meridional, entre os súditos confiantes das duas monarquias, senão também nos rios, portos e costas e no mar oceano, desde a altura da extremidade austral da ilha de Santo Antão, uma das de Cabo Verde, parte para do sul, e desde o meridiano, que passa pela sua extremidade ocidental para a parte do poente. De sorte que a nenhum navio de guerra, corsário ou outra embarcação de uma das duas coroas seja lícito, dentro dos ditos termos, em nenhum tempo atacar, insultar ou fazer o mínimo prejuízo aos navios e súditos da outra. E de qualquer atentado que em contrário se cometa se dará pronta satisfação, restituindo-se inteiramente o que acaso se tivesse apresado e castigando-se severamente os transgressores. Outro sim, nenhuma das duas nações admitirá nos seus portos e terras da dita América Meridional navios ou comerciantes, amigos ou neutrais, sabendo que levam o intento de introduzir o seu comércio nas terras de outra, e de que quebrantar as leis com que os dois monarcas governam aqueles domínios. E para a pontual observância de todo o expressado, se farão por ambas as cortes os mais eficazes encargos aos seus respectivos governadores, comandantes e justiça. Bem entendido que ainda em caso que não se espera, que haja algum incidente ou descuido contra o prometido e estipulado, não servirá isso de prejuízo à observância perpétua e inviolável de tudo mais que pelo presente tratado fica regulado. Para que se determine com maior precisão e sequer haja lugar a mais leve dúvida ao futuro dos lugares por onde deve passar a rainha em algumas partes que não estão nomeadas e especificadas distintamente nos artigos antecedentes, como também para declarar
a qual dos domínios hão de pertencer as ilhas que se acharem nos rios que hão de pertencer de fronteira, nomearão ambas as majestades, quanto antes, comissários inteligentes, os quais, visitando toda a raia, ajustem com maior distinção e clareza as paragens por onde há de correr a demarcação em virtude do que se expressa neste tratado, pondo marcos nos lugares que lhes parecer conveniente, e aquilo em que se conformarem será válido perpetuamente em virtude da aprovação e ratificação de ambas as majestades. Porém, no caso em que não se possam concordar em alguma paragem, darão conta aos sereníssimos reis, para decidirem a dúvida em termos justos e convenientes. Bem entendido que os ditos comissários deixarem de ajustar não prejudicará de sorte alguma o vigor e observância do presente tratado, o qual, independentemente disso, ficará firme e inviolável nas suas cláusulas e determinações, servindo no futuro de regra fixa, perpétua e inalterável para os confins do domínio de suas coroas. Determinar-se-á entre as duas majestades o dia em que se hão de fazer as mútuas entregas da colônia do Sacramento com o território adjacente e das terras e povoações compreendidas na seção que faz Sua Majestade na margem oriental do rio Uruguai, o qual dia não passará do ano depois que se firmar este tratado, e a cujo efeito, logo que se ratificar, passarão Suas Majestades Fidelíssima e Católica as ordens necessárias de que se fará troca entre os ditos plenipotenciários. E pelo que toca à entrega das mais povoações ou aldeias que cedem por ambas as partes, se executará ao tempo que os comissários nomeados por elas chegarem às paragens da sua situação, examinando e estabelecendo os limites. E os que se houverem de ir a essas paragens serão despachados com mais brevidade. Declara-se que as seções contidas nos presentes artigos não se reputarão como determinado equivalente umas das outras, senão que se fazem respeitando ao total do que se controvertia e alegava, ou reciprocamente se cedia, e aquelas conveniências e comodidades que ao presente resultavam a uma e outra parte, e em atenção a isso se reputou justa e conveniente para ambas a concórdia e determinação de limites que fica expressada, e como tal a reconhecem e aprovam Suas Majestades em seu nome e de seus herdeiros e sucessores, renunciando qualquer outra pretensão em contrário, e prometendo na mesma forma em que nenhum tempo e com nenhum fundamento se disputará o que fica assentado e concordado nesses artigos, nem com pretexto de lesão, nem outro qualquer, pretenderão outro ressarcimento ou equivalente de seus mútuos direitos e cessões referidas. Para mais plena segurança deste tratado, convieram os dois autocontraentes em garantir reciprocamente toda a fronteira e adjacência dos seus domínios na América Meridional, conforme acima fica expressado, obrigando-se cada um a auxiliar e socorrer o outro contra qualquer ataque ou invasão, até que com efeito fique na pacífica posse o uso inteiro do que se lhe pretende usurpar. E esta obrigação, quanto às costas do mar e países circunvizinhos a ela, pela parte de Sua Majestade, se estenderá às margens do Orinoco de uma e outra banda, e desde Castilhos até o Estreito de Magalhães, e pela parte da outra Majestade se estenderá às margens de uma e outra banda do Rio das Amazonas, e desde o dito Castilho até o Porto de Santos. Mas, pelo que toca ao interior da América Meridional, será indefinida esta obrigação, e em qualquer caso de invasão ou sublevasão, cada uma das coroas ajudará e socorrerá a outras até se reporem as coisas em estado pacífico. Este tratado, com todas as suas cláusulas e determinações, será de perpétuo vigor entre as duas coroas, de tal sorte que, ainda em caso que Deus não permita que se declarem guerra, ficará firme e invariável durante a mesma guerra, e depois dela, sem que nunca se possam reputar interrompido, nem necessite revalidar-se. E presentemente se aprovará, confirmará e ratificará pelos dois sereníssimos reis, e se fará a troca das ratificações nos termos de um mês depois de sua data, ou antes, se for possível.
Em fé do que, em virtude das ordens e plenos poderes que nós abaixo assinados recebemos de nossos amos, é rei fidelíssimo de Portugal, é rei católico de Espanha, assinamos o presente tratado e lhe fizemos por selo de nossas armas. Feito em Madrid, a 13 de janeiro de 1750. Visconde Tomás de Silva Teres, Dom José de Carvajal e Lancaster. É isso, meus queridos. Sejam mais uma vez bem-vindos à série de História do Brasil. Nome, data e fato aí nos comentários. Vejo você no próximo documento primário. Até lá e bons estudos.